todos. É uma grande satisfação estar aqui a participar deste ciclo de palestras. Amazônia, meio ambiente do trabalho, trabalho seguro, jornada laboral e transtornos mentais. O nosso painel, que é o primeiro painel desta manhã, versa sobre o tema negociado ou legislado, o que deve prevalecer. Eu tenho a grande satisfação e honra de estar funcionando aqui como facilitador. Espero não complicar, é para facilitar. E solicito, diante de tudo, que venham até aqui à mesa, que eu vou fazer a apresentação de todos. Desembargador Georgenor de Souza Franco Filho. Desembargadora Pastora de Socorro Leal. E a procuradora Gisele Santos Góes. Vou fazer uma brevíssima apresentação dos três ilustres painelistas. Georgenor de Souza Franco Filho, bacharel em Direito pela Universidade Federal do Pará, doutor em Direito Internacional pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e especialista em Direito do Trabalho pela Universidade de Bolonha, Itália. É professor titular de Direito Internacional e de Direito do Trabalho do curso de graduação em Direito e coordenador e professor dos cursos de mestrado em Direito e de especialização em Direito do Trabalho na Universidade da Amazônia, UNAMA, bem como professor convidado em cursos de pós-graduação em Direito em instituições de ensino superior do Pará, Rio Grande do Norte, Sergipe, Rio Grande do Sul, Amazonas, Amapá, Espírito Santo, Paraná, Pernambuco, São Paulo, Rio Grande do Norte, Sergipe. Devem ter outros. Esse aqui provavelmente está um pouco desatualizado. É membro da Academia, está desatualizado, nacional, não é mais nacional, é brasileira. Academia Brasileira de Direito do Trabalho, do qual fui presidente por 2 mandatos da Academia, membro da Academia Paraense de Letras, da Sociedade Brasileira de Direito Internacional, Instituto Brasileiro de Direito Social Cesarino Júnior, do Instituto Ítalo Brasileiro de Direito do Trabalho, da International Law Association em Londres, Centro per la Cooperazione Giuridica Internazionale de Roma e correspondente da Academia Paulista de Letras Jurídicas. Dr. Georgenor é desembargador de carreira do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região e autor de, aqui está escrito apenas 400, portanto está desatualizados, 400 artigos doutrinários publicados em periódicos nacionais e estrangeiros, e aqui também certamente está desatualizado. Eu não estou criticando quem preparou, é porque a qualquer momento que se faça já está desatualizado. 34 só? Não, 42. Está vendo? Não sei o quê. 42. Aqui está. Não sei o quê, rapaz. Livros jurídicos. 42. Está vendo? Então, eu tinha certeza. A cada vez que tem que apresentar o Genor e o Agenor, falta atualizar isso daqui. Este é o doutor Georgenor Souza Franco Filho. À minha direita, agora a complicação é no mesmo patamar. A complicação para mim, eu sou um facilitador, mas eu estou aqui meio complicado, porque o que nós conseguimos captar já pode estar desatualizado. É que os colegas, evidentemente, não param no tempo, muito pelo contrário. Doutora Pastora de Socorro Teixeira Leal, que nasceu em Conceição do Araguaia, é isso? Sou do Pará. Do Pará. Possui graduação em Direito pela Universidade Federal do Pará, 1985. Precisa dizer as datas. Olha, tem mais uma. A primeira data é de 1985, mas tem umas que vão recuando mais. Não vou dizer mais as datas, eu vou vetar as datas.
fez mestrado em Direito pela Universidade Federal do Pará, a data X, doutorado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. O Brasil já era pentacampeão nessa ocasião, viu? Do mundo. E pós-doutorado pela Universidade Carlos III e Madrid, na Espanha. Olé. Tem experiência na área de direito, com ênfase em teoria do direito, direito civil e direito de danos, atuando principalmente nos seguintes temas: responsabilidade civil, argumentação jurídica, súmula vinculante, direito civil constitucional, limites constitucionais, autonomia privada coletiva. É desembargadora também de carreira do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho desta região, 8ª região, e professora de graduação, Direito Civil e pós-graduação, Teoria do Direito da Universidade Federal do Pará e da Universidade da Amazônia, UNAMA. E na sequência, é difícil a gente ficar entre feras aqui. Eu não sei se eu saio correndo, viu? Porque ficar perto de fera tem que sair correndo, né? Para abraçá-los todos, né? A terceira painelista, a doutora Gisele Santos Fernandes Góes. A doutora Gisele é procuradora do Ministério Público do Trabalho da 8ª Região, graduada em Direito pela Universidade Federal do Pará, também não vou dizer a data, né? Mestre pela Universidade Federal do Pará e doutora em Direito Processual Civil pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC. Professora titular da Universidade Federal do Pará e de várias instituições de ensino do Brasil, secretária adjunta da região Norte e membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual, membro do Instituto Ibero-Americano de Direito Processual, procuradora do Trabalho da 8ª Região, professora do Núcleo de Pós-Graduação Jus Podivim, professora Luiz Flávio Gomes e membro honorário do Instituto dos Advogados do Brasil. Tem experiência na área de direito, com ênfase em direito processual, civil, direito constitucional e direito civil. Nesse momento eu devo dizer algumas coisinhas, especialmente para os mais jovens. Eu já ouvi muitas pessoas interessadas em fazer concursos, por exemplo, para a magistratura trabalhista, apenas como exemplo, e diz assim: eu não tolero o direito tributário, quero distância do direito penal. Olha, direito internacional, só com o doutor Eugenor da UNAMA, depois eu me livrei. O que eu gosto é direito de trabalho e um pouquinho de processo de trabalho. Aqui nós temos três panelistas com especialidades para muito além do direito de trabalho ou processo de trabalho. Direito internacional, por exemplo, doutor Eugenor Franco Filho. Direito civil, direito constitucional, doutora Pastora, e doutora Gisele Góes, direito processual, especialmente processual civil. Como já tivemos aqui, pranteado, doutora Ari Brandão, é que o direito é um só, a sociedade humana também é uma só. A departamentalização que se tem são vasos comunicantes, são organismos. A palavra artigos, artigo de lei, é para se articular. Algo se articula dentro daquilo da normatividade, por exemplo. O doutor Eugenor, que agora já está no Facebook, que as duas já estão há mais tempo, não sei se já leu, viu, doutor Vilatória, uma postagem feita pelo nosso confrade da academia, ele fez ontem, ou hoje, ou esta semana, que é o Dalegrave, doutor José Afonso Dalegrave. Eu vou tomar a liberdade de ler um pedacinho, porque tem muito a ver com o tema de hoje. Negociado ou legislado? O que deve prevalecer? Escreveu o doutor Dalegrave, que também é lá de Curitiba, não é verdade? Aspas. O ministro Gilmar Mendes fez duras críticas ao TST, ao que chamou de ativismo ingênuo,
A partir disso, arvorando-se de Messias Salvador, disse que o Supremo Tribunal Federal vem, aspas, tentando fazer o devido temperamento da justiça laboral, fechar aspas. Eu chamaria esse temperamento, diz Della Grávida, de outra coisa. Talvez o ativismo esteja aqui, ministro Gilmar. Mas achei bem legal essa iniciativa quase caridosa do Supremo Tribunal Federal. Aproveite, diz o doutor Della Grávida, aproveite para dar uma boa estudada sobre esse ramo do direito que às vezes parece tão distante da alta corte. Eu não quero responder nenhum PAD, até porque aqui não está o magistrado, está o cidadão. Né? Sugiro que iniciem pela leitura dos princípios do direito do trabalho. Eu trouxe de propósito esse livrinho, não é, Alexandre? Olha, será que com essa mudança o meu livrinho do Plá Rodrigues ainda está? Aqueles que se interessam por direito do trabalho, uma das coisas que a gente não pode deixar de ler é o Plá Rodrigues. Livro clássico. É para a gente fazer o seguinte, olha, beijar e ler. Américo Plá Rodrigues. Sugiro que inicie pela leitura dos princípios do direito do trabalho, em especial o princípio da proteção ao empregado e da irrenunciabilidade dos direitos trabalhistas. E não esqueçam de ler o artigo 444 da CLT e o caput do artigo 7º da Constituição Federal. Assinado José Afonso Della Grávida, advogado em Curitiba, doutrinador, doutor em Direito, membro da nossa academia, do qual fui presidente 2 vezes, é honorário, e o doutor Salvatore também é membro, nosso confrade, Academia Brasileira de Direito do Trabalho, coordenador regional Sul. Alguém lá, que eu não anotei o nome, tiveram vários comentários, comentou o seguinte: complementaria com o artigo 9º e o 469 da CLT. Mas deixa para lá, eterno professor, a alta corte está sem tempo para fazer leitura. KKKKK. Eles colocaram KKKKK. Aqui eu chamaria apenas alguma coisa, quando se fala assim, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? O que vale? O 8 ou 80? O que deve prevalecer, doutora Gisele, doutora Pastor, doutor Genô? O negociado ou legislado? Como se tivesse negociado para uma banda e legislado para outra banda. Lembraria apenas, como mote, para dar o pontapé inicial, se é que é necessário, princípio da norma mais favorável. Isso nós aprendemos já faz tempo, tem muita gente aqui não tinha nascido. Certamente vamos passar, é um tema de extrema atualidade, apesar de que alguma coisa já se discute há muito tempo, não é? Mas a pergunta que eu faço é exatamente essa, para iniciar o nosso interessantíssimo painel. Negociado ou legislado, o que deve prevalecer? Agora eu gostaria de indagar os painelistas qual seria a ordem. A ordem aqui do programa. Doutor Jogenô, doutora Pastora e doutora Gisele. Negociado ou legislado, que deve prevalecer? Ilustre colega, doutor Jogenô, com a palavra. Vai lá, colega. Não se preocupem que eu não vou ler nada, eu vou ser o mais rápido possível, que eu tenho, segundo o doutor Paro, que está ali, o desembargador Paro, eu tenho 20 minutos. Já marquei, falarei 20 minutos, e depois eu fico calado. Esse tema é sazonal, é tipo chuva. Tem uma época que chove e uma que não chove. Em 2002, discutiu-se exatamente a mesma coisa. Não tem nenhuma novidade no céu do Brasil, além dos aviões e do ver o peso, os urubus. Mais nada. É tudo igual. Tenta-se dar uma nova feição para uma cara velha. É como se você fizesse uma cirurgia plástica com um cirurgião ruim e você que estava só com pé de galinha, agora passa a ter um galinheiro no quintal dos seus olhos. Pronto.
E dentro dessa sazonalidade, e lembrando o que o desembargador Vicente falou do nosso querido Dalegrave, eu queria dar um abraço grande no Vilatori, que eu não tinha falado ainda com ele. Eu, graças a Deus, fui um dos indicadores do nome dele para a academia. E fico muito feliz em vê-lo agora imortalizado na Academia Brasileira de Direito do Trabalho, onde ele vai apenas concluir o que já tem feito. Ou melhor, vai continuar a fazer o que já tem feito, foi o que fez aqui. Agora, eu quero vivamente cumprimentá-lo de novo por isso. Quero cumprimentar o desembargador Vicente, a desembargadora Pastora, a doutora Gisele, e dizer o seguinte: em 2002, lá na terra do professor Vilatori, eu fui fazer uma palestra. Era um evento onde eu teria que falar sobre negociado e legislado. O que era discutido ali era um projeto de lei da Câmara de número 5.483, 81, que queria modificar o artigo 618 da CLT. Agora, o que está em discussão é o PL 944, o PL 427 e o PL 4.962, de 16, este com a maior redação dada ao artigo 618, a proposta. Há 15 anos atrás, então, em 2002, eu disse exatamente o que eu vou ler aqui. A pretendida reforma do artigo 618 da CLT deveria ser o passo final de uma grande reforma que, induvidosamente, teria que começar por uma ampla mudança do modelo sindical brasileiro. Enquanto permanecer o sindicalismo que existe hoje no Brasil, não teremos, de modo justo e equitativo, a verdadeira supremacia do negociado pelo legislado. De imediato, é imperiosa a revisão do artigo 8º da Constituição Brasileira de 88 e a ratificação da Convenção 87. A vigiar o texto novo que se pretende, aquele de 2002, mantida a estrutura sindical atual, provavelmente os trabalhadores, especialmente aqueles que não estão ligados a grandes sindicatos, a maioria das entidades gremiais brasileiras é fraca, estarão fadados a possuir menos garantias e menos direitos. Estaremos como que retornando ao liberalismo do laissez-faire, laissez-passer, que não deu certo no passado. Há algum tempo, o tema tem sido objeto de ampla discussão, sobretudo nos meios acadêmicos brasileiros. Penso que o projeto não é ruim. Afinal, nada melhor que os próprios interessados, sem interferência de terceiros e sem tutela do Estado, buscarem as formas mais adequadas para equacionar suas dificuldades e encontrar um modo de viver mais consentâneo com a sua realidade. Entretanto, existe grande diferença entre o que pode ser ideal e o que deve ser feito. A CLT sofreu sucessivas reformas e encontra-se bastante atualizada, atendendo perfeitamente às necessidades dos brasileiros. Por outro lado, o Brasil adota formalmente a unicidade sindical, artigo 8º da Constituição, embora, a rigor, tenhamos o que chamam de pluralidade sindical oblíqua. Tantos são os sindicatos que existem espalhados por nosso Brasil, aproximadamente 20 mil, a atender a toda espécie de atividade que se pode desenvolver. Ora, as regras consolidadas são rígidas e pouco tem sido feito fora das que ali estão inseridas. As normas coletivas de trabalho são negociadas com dificuldade e o poder normativo da Justiça do Trabalho, contemplado no artigo 114 da Constituição, tem sido frequente e injustamente criticado. Àquela altura, ainda não havia esta famigerada dicção de comum acordo que o derivado implantou no artigo 114, para dissídio coletivo de natureza econômica. E eu concluía, àquela altura, 2002, o ideal a fim de preservar a dignidade da pessoa humana, um dos princípios da Constituição da República Brasileira, artigo 1.3 da Constituição, é aguardar o momento mais adequado para que, mudando o sistema sindical do Brasil, possa, afinal, ser aceito ou negociado pelo legislado.
Qualquer reforma que se faça em nome do progresso e da possível inserção brasileira em uma nova ordem econômica internacional, sem que se tenha como ponto referencial o ser humano, o homem, imagem de Deus, será vã. É indispensável a efetiva participação da sociedade em um debate nessa natureza que pretende, talvez, dar asas a quem ainda está aprendendo a engatinhar. Eu disse isso no Paraná em 2002, está publicado num dos meus livros, Ética, Direito e Justiça, de 2004. De lá para cá, não mudou muita coisa. Pelo menos as coisas não melhoraram. O TST julgou um processo de recurso de revista, 1928, usina Olho d'Água, e essa é a posição atual da jurisprudência do Brasil, dizendo que a supressão de direitos constitucionais por norma coletiva, ainda que compensada pelo deferimento de outras vantagens, viola o 726 da Constituição. O 726 é o dispositivo que reconhece convenções e acordos coletivos de trabalho. Houve recurso para o Supremo Tribunal Federal e lá o ministro Teori Zavascki despachou no sentido de afastar a condenação das horas in itinere e reflexos, validando o acordo coletivo celebrado. Baseou-se o ministro Zavascki numa decisão do ministro Barroso, num caso de plano de dispensa incentivada. São temas diferentes. Plano de dispensa incentivada não tem nada a ver com jornada in itinere. Eu não estou discutindo o direito que se discutiu lá. Eu estou questionando o fundamento. O fundamento foi o mesmo. Se você dá mais direitos, você pode negociar. Houve uma repercussão geral no julgado do ministro Barroso. Essa repercussão geral disse o seguinte: a transação extrajudicial que importa a rescisão do contrato de trabalho, em razão de adesão voluntária do empregado a plano de dispensa incentivada, enseja a quitação ampla e restrita de todas as parcelas objeto do contrato de emprego, caso essa condição tenha constado expressamente de acordo coletivo que aprovou o plano, bem como dos demais instrumentos celebrados com o empregado. Essa é a posição do Supremo. Eu não quero questionar aqui, até porque eu tenho uma posição, quem já leu algum dos meus livros sobre o STF sabe disso. Eu posso discordar das decisões do Supremo, eu posso xingar as decisões do Supremo, eu posso anarquizar com o Supremo, dizer que não concordo com nada, rasgar tudo. Eu só não posso uma coisa, é descumprir. No dia que eu descumprir decisão do Supremo, acaba o Estado de Direito nesse país. Pronto. É simples e é absoluto. Não tem esse negócio de, não, mas por que o direito? Não tem nada disso. Se você descumpre a decisão do Supremo Tribunal Federal, a Suprema Corte de qualquer país, uma coisa você tenha certeza: acabou o Estado de Direito. Nós vamos voltar para a barbárie. É simples. Não precisam vir teóricos ficar filosofando na cabeça da gente, porque o que segura qualquer país é o seu poder judiciário. Querem uma prova? Vamos na Venezuela, aqui do ladinho. Estava previsto um plebiscito para ocorrer, alguma coisa assim, para saber se mantém o senhor Maduro como presidente da Venezuela. Ontem, a Suprema Corte de lá cancelou o segundo turno da votação que fariam lá. Por que quis cancelar? O povo vai ter que cumprir, a não ser que você comece a quebrar tudo. Nós não podemos ir para esse lado. Eu não concordo com a decisão do ministro Gilmar Mendes, afastando a
aplicação da 277 da ultratividade. Mas, num certo aspecto, nós temos que tentar verificar, afinal, eu vou aqui me valer de uma canção que o Bezerra Leite, agora no Congresso da Academia, o Bezerra Leite é cantor também nas horas vagas, Carlos Henrique. Ele é cantor, o Rodolfo é cantor, o Robortella toca violão, o Couto Maciel bateria e o Vicente compõe. A academia virou mesmo uma banda para se apresentar no The Voice. O problema é saber se sai do The Voice. Se alguém vira a cadeira. Vai ser o quinteto e o dueto formado pelo Dalegrave já. Dalegrave não canta, o Dalegrave encanta. Vai ser formado um dueto pelo Rodolfo e pelo Carlos Henrique. Eles vão fazer dupla. O alto e o baixo. O gordo e o magro. Aliás, o Carlos Henrique não está, que agora também virou, ontem eu estava vendo no Facebook, ele virou garoto propaganda dos próprios livros. Está muito bonito, eu até mandei um bilhete para ele reservado para fazer gozação. Isso é a situação do Poder Judiciário hoje. O TST pensa de um jeito e o Supremo, que está no andar de cima, pensa do outro. Pronto. E nós que estamos no subsolo, temos que ver o que a gente vai fazer. Eu tenho exatos 10 pontos para trazer eu vou usar uma palavra que eu acho horrível, a reflexão de vocês. Eu não reflete mais coisa nenhuma nesse país. Mas vamos refletir. O direito de trabalho está em evolução. A CLT não está desatualizada. O Código do Trabalho de Portugal, de 2009, contempla a prevalência da norma mais favorável e consagra a primazia do acordo e da convenção coletiva. E nós temos usado muito o Código Português no direito brasileiro. O artigo 3º do Código Português, ele cuida exatamente disso. Os projetos de lei, esses 3 que eu disse que estão no Congresso, especialmente este último, deste ano de 2016, vai na mesma linha do direito português. Está caminhando junto, muda o 618 no mesmo sentido. Nós precisamos modificar a fragilidade dos nossos sindicatos, que não se alteraram. Eu fiz um levantamento, o número reduziu de quase 20 mil, eram de 18 mil e pouco, ele agora está em 16.079, mais ou menos. Mas é muito sindicato. Eu costumo dizer para os meus alunos na UNAMA que em São Paulo tem um sindicato da lavanderia de roupa branca. E está explicado. A gente pensa assim, pô, mas fizeram sindicato da roupa branca, e por que não da preta? Pelo seguinte, porque ele funciona do lado da Escola Paulista de Medicina, na Vila Mariana. E tem muito hospital no entorno. E todo mundo usa roupa branca. Porque vocês sabem qual é a diferença do primeiro anista de Direito, do primeiro anista de Medicina e do primeiro anista de Engenharia. Você sabe quando a pessoa está no primeiro ano pela forma como ela se apresenta à sociedade. Direito, todos estão com desodorante do Vadimeco embaixo do braço. É batata. Engenharia, régua em T. Andou com uma régua em T, a gente já sabe que o cara está fazendo o primeiro ano de engenharia. Ou arquitetura, está no meio. E medicina é aquele estetoscópio. Pendura aquilo no pescoço e fica desfilando na rua. Lá no entorno do Centro Rebouças, lá onde a LTR faz os seus congressos, é comum a gente ver aqueles estagiários ali, não que estagiário seja uma raça que deveria ser extinta, pelo contrário. Eu tenho pena dos escraviários brasileiros, porque eles nada mais são do que uma mão de obra barata. E colocam a garotada para carregar processo. Pô, não é para isso, né? É para fazer o recurso. Se possível, vai até sustentar, porque é para levar a cacetada do juiz lá para levar. Então, os sindicatos são criados de acordo com o vento.
Eu crio para poder garantir emprego. Aqui, americano, no Quinho Pesqueiro, criaram um sindicato das empresas de transporte e de turismo. Era uma Kombi velha, que o cara criou o sindicato para poder, naquela altura, ser juiz classista da Justiça do Trabalho. Mas não tem nada, você pode criar sindicato e igreja é a coisa mais fácil que tem. Não tem dificuldade. Não me aposentou criar a minha igreja e gastão de diplomas, inclusive ponto, mas você... Eu estou... O custo do Brasil precisa ser reduzido. A folha de pagamento é elevada demais, por isso nós temos 12 milhões e pouco de desempregados. O número de desempregados no Brasil é maior que a população. O mal do brasileiro é que ele fica um relativo. Ah, não, só são 0,5%, 5% da população está desempregada. Não tem 1% desempregados. Milhões de população, hoje, Hungria, Suécia, isso tem população menor no desempregado no Brasil. É essa conta. É número que vem, número absoluto. A população, se morasse no Brasil, está toda. A de Portugal, toda a rua. O emprego de trabalho, autônomo, trabalho, o terceiro lado cresce, pejotização cresce, aí então eu falava com a minha. Quem me disse que teve que criar uma empresa no trabalho e aí cai e a gente corre. Nós continuamos sem saber o que é isso. Dei trabalhos, criam lá 927 telebanco. Naquela época, só ia ser já ver o exemplo se comunicar, esse telefonezinho que ele passa a mão em cima assim. Eu não posso passar porque o meu funciona. E esses outros, o meu cai e não quebra. Os outros caem e quebra tudo. O cai líquido assim, coisa... O meu nem isso. Conseguiram fazer um tipo que eu só consigo ver quando eu estou aqui dentro. É preciso reformar o modelo brasileiro. Reforma. É preciso as centrais sindicais. Preciso chamar as entidades, mas é preciso chamar o representante esteja. Mas tudo é só dias. No Congresso não resolve. Tem que chamar quem conhece os levantes. E entrar o feito não é o caminho. Porque no Brasil, lá, realmente, a gente come entrar o feito. De 99. Nos terços, se houver trabalhista, e não é a sindical, é outra sociedade, quando existe uma comissão fada por uma imaginação, existia por Luiz Gela. Este há um projeto de relações de um exemplar estatal sindical. Esse projeto não deu lua. Porque não querem saber o nosso presidente, professor, é por isso que o Samia de trabalho, que eu chamo de 99, manteve os que morram. Os 28 paredes de trabalho, então, aqui estão, tudo, professor. Eu vou dizer para vocês que a flexibilização brasileira é altida, precisa. É bom precisar tudo. Mas bom, tem alguém que o inciso do artigo 7 da Constituição, que serve de lei e de regular. Chance a lei complementa 150, pelo regulamentar a situação empregada do trabalhador doméstico. Passou por cima. Do direito doméstico é o inciso 1º do artigo 7º. Garantia do emprego, vida, dispensa arbitrária sem justa causa. Ela sim emprego garantida, quando dispensa arbitrária sem justa causa, nos termos de lei complementar. Estava a lei complementar. O doméstico, coitado, não tem garantia de emprego. Aliás, o do doméstico não deveria nem Constituição. Mas como precisavam de voto, colocaram na Constituição. Esta é a questão. Você precisa de voto, você coloca um treco lá porque você ganha voto. E não é esse o problema. Nós temos a 189 da OIT, que agora pode ser ratificada pelo Brasil, que cuida de doméstico, mas é o departamento, não tem nada a ver com isso. Se nós regulamentássemos o trabalho, o inciso 1º, seria muito mais fácil tentar pôr termo a uma praga que foi criada em 66, chamada Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, que nada mais é do que o aviso prévio no ato de admissão do empregado. Quando o empregado entra na empresa, a primeira coisa que ele fazia antigamente era optar voluntariamente pelo FGTS. Agora ele nem opta mais. Ele já entra direto. E se de manhã o meu empregador não gostar da minha cara, eu estou desempregado. Tá, toma o teu FGTS e some daqui. E aí? O FGTS foi um mecanismo que você criou nos anos 60 para evitar que o trabalhador se incorporasse à empresa
e conseguisse fazer tumulto. Foi a mesma coisa quando fizeram a reforma do ensino, que aí desintegra. Você tem colegas semestrais. A minha turma era de 15, a minha turma era da manhã, na faculdade do Largo da Trindade. Eu tinha 15 colegas. No dia da minha formatura, nós éramos 105. Eu não conhecia os outros, porque era o pessoal da noite, que também não se conhecia e nem sabia que a gente existia. Estou acabando. Normas coletivas, nós já temos as convenções 98 e 154. Só falta 87. 87 nós precisamos revogar, modificar o artigo 8º. Agora eu queria dizer, e encerrando, uma coisa aos senhores. O negociado e o legislado, o negociado já prevalece no Brasil há muito tempo. Precisamente desde o dia 5 de outubro de 1988. Basta ler a Constituição, que está aí, aquela que apelidaram de cidadã. O inciso 26 reconhece as convenções e os acordos coletivos de trabalho, ou seja, dá a prevalência do negociado sobre o legislado, está dito lá. O grande problema nosso, e eu estou fechando, é que nós precisávamos voltar ao tempo de Keynes. Dizer como ele, a verdadeira dificuldade não está em aceitar ideias novas, mas em escapar das ideias antigas. Talvez esse seja o nosso problema e o problema do Brasil. Muito obrigado. Após a manifestação muito adequada, brilhante, como seria já o esperado do desembargador Genor Souza Franco Filho, concedo a palavra para a desembargadora professora, pastora do Socorro Leal. Bom dia a todos. Eu serei bem informal, cumprimentando os meus colegas, o doutor Vicente Malheiros, com quem eu tenho convivido nesse tribunal há algumas décadas, meu colega de turma e de magistério também, o doutor Jorge Genor, e a minha querida amiga também, professora Gisele. Eu queria saudar o doutor Márcio Tuma, que foi meu ex-aluno do mestrado, e a quem eu tive a honra de prefaciar também o livro lançado hoje. Eu estou cumprimentando todos os meus alunos e ex-alunos, agradecendo a todos o carinho de terem atendido ao meu chamado, tanto da graduação quanto da pós-graduação. Sejam bem-vindos e espero que vocês não se arrependam de ter vindo hoje, aqui, porque os debates são muito importantes. O tema proposto é negociado e legislado. Eu fiz uns rabiscos, porque quando eu planejo demais fica muito cansativo. Fazendo o rabisco, vamos ver se eu consigo cumprir o tema. Negociado e legislado. Eu vou me apontar de uma palavra do Genor. Aquela história que ele diz, olha, falar de negociado e legislado é chover e molhar. Aí eu anotei aqui, é chover no molhado mesmo? E penso o seguinte, negociado e legislado não são termos excludentes, nunca foram. Eu estou trazendo um autor que eu vou mencionar aqui, que escreve algo em 1899, na Alemanha, fazendo comentários e críticas ao então novel BB, que é o Código Alemão de 1900, se chama ele teve fome que ele foi um livro. E é o que defende a função social do final do século XIX, nós estamos no XXI. E ele faz exatamente a função social aqui na época, o direito do trabalho, assim, o chamado trabalho estava no Código Civil. Eu tive a de tocar assim, que é não em alemão, e que me ajudou a auxiliar nas reflexões que eu quero fazer com você. Eu gosto do papo final, porque reflexão é uma forma de racionalidade. A reflexão é supor que eu no espelho me vejo e me dizer, eu isso para quê? Qual é a ventura para a humanidade? Qual é a ventura para a sociedade do saber?